Olá, meus irmãos. Hoje é sexta-feira e nós estamos meditando o Evangelho que está em Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. O Evangelho de hoje fala da eleição dos discípulos. Ele chamou quem ele quis. Assim, meus irmãos, meditando sobre o chamado dos apóstolos, nós percebemos que a instituição dos 12, Jesus o fez num lugar solitário, num monte. Foi a mesma coisa que Jesus fez quando estava em Cafarnaum. E depois que ele curou muitas pessoas, se retirou. Jesus agora não está mais só. Ele está com seus discípulos. Subiu ao monte. O monte sempre é a expressão dessa proximidade com Deus, é o cenário das grandes revelações divinas. Monte é o lugar onde as decisões mais importantes são tomadas. Um lugar solitário, silencioso, propício para a oração. Um lugar de amplos horizontes. Se nós quisermos ampliar nossos horizontes, precisamos nos dar o direito de vivermos estas renúncias e estes abandonos na mão do Senhor. Jesus nos ensina a aprendermos a ampliar este horizonte, aprender a ver a vida da maneira que Deus quer. Assim, um coração que ama, ele é capaz de fazer, de viver o mais profundo da sua vida e assemelha a sua vida ao próprio Deus. Jesus chamou os que ele quis. Esta frase mostra que é uma das características da vocação, é a vontade soberana sempre que vem de Deus. A vocação é do Senhor. Alguém pode querer ser discípulo íntimo do Senhor, mas tem que reconhecer que a vocação está na soberania do Senhor. Eles foram até Jesus. A segunda característica dessa vocação é a proximidade com Jesus. É viver na intimidade com Ele. É pertencer ao seu grupo. Refletir, rezar, trabalhar da forma como Jesus quer. Quando Jesus estiver ausente fisicamente, um dia eles vão ter a força de representá-lo, de fazê-lo presente no mundo. Essa é a missão dada a cada um de nós. Nós devemos refletir Jesus no mundo. O discípulo precisa manter o contato com Deus, porque o discípulo só pode falar de Deus aquilo que ele experiencia com o próprio Deus. O Evangelho de Marcos nos ensina que Jesus designou esses 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar com autoridade, para expulsar esses demônios. Assim, meus irmãos, que hoje nós pensamos que, em primeiro lugar, a nossa partilha da vida, Jesus significa que nós devemos aprender diretamente de seu comportamento. Em segundo lugar, há que dizer que o seguimento de Jesus não está pensado somente na individualidade. Trata-se de um projeto de humanidade, onde envolva muito mais pessoas. A lista dos que estiverem com Jesus se abre com Pedro e ela se fecha com Judas. Pedro representa a fidelidade a Deus e Judas representa a traição, a fraqueza. Nós devemos pensar qual dos discípulos que nós devemos assimilar. Em terceiro lugar, Jesus dá aos discípulos o poder de expulsar os demônios. Mas é importante lembrarmos que só expulsamos os demônios se estivermos devidamente unidos a Cristo. Hoje, nós somos os discípulos do Senhor e somos continuadores da sua missão. Que Deus nos abençoe. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.